Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway when suddenly men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem, desde o jardim da infância até a minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. De uma forma surpreendente, eu verifiquei que o número de acessos e interesses e perguntas e e-mails foi muito maior do que eu realmente esperava. Por isso, vamos reiniciar toda a contagem de acessos agora, porque eu quero então já começar a explicar algumas coisas que me perguntaram e responder alguns quesitos. Muito bem, a primeira grande pergunta é se existe alguma apostila do que eu estou mostrando lá. Na realidade, não existe mais apostila do que eu tenho falado lá sobre sapatas, estacas, tubulões, patologia, etc. Porque essas apostilhas, alguns anos atrás, já foram sendo transformadas em livros. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recálculos admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi, na realidade, o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E finalmente que ainda está no prelo, que também foi muito solicitado, é esse de danos causados por recalque.
Aqui nós discutimos todo tipo de recalque sobre a ótica do solo e da estrutura e quais são os limites em particular. E eu insisto em chamar a atenção aqui, como tem chamado nas palestras que falo ou que faço, é que o recalque mais letal não é o diferencial como todo imagina. O recalque diferencial realmente é muito ruim, mas o distorcional é aquele recalque letal que vai fazer sua obra rachar ou eventualmente desabar. Então, através da análise de perto de 700 obras que eu creio que já analisei até hoje, eu construí uma relação chamada fator de risco, que pode dar uma certa noção de qual é o risco que aquela obra tem em entrar em colapso. Esse ainda está no prelo, não está em condições de ser publicado, nem tiragem experimental ainda. Mas, se alguém precisar de alguma coisa de forma mais assim, urgente, premente, manda um e-mail para mim. Quando eu tiver um tempo, eu mando a resposta ou mando tabelas daquilo que se precisa. Se bem que a parte central está nesse livro aqui. Então, agradecendo a Infrasolo e a Fundex de Brasília, nós passamos agora a essas aulas do YouTube, que vamos começar a recontagem depois dessas explicações. Só espero poder ter sido útil. Muito bem. Então, agora nós vamos falar desse recalque que é muito grave, que é o recalque chamado primário, cujo nome de primário também não é bom, porque é recalque por adensamento. Quando é que acontece um recalque por adensamento? Ou seja, quando é que você vai ter que ficar preocupado realmente com esse fenômeno chamado recalque por adensamento, muito desagradável. Esse é um tumor maligno bem chato. Tá bom. Muito bem. Se você tiver uma camada mole debaixo da sua obra, saturada, você deve se preocupar com esse tal recalque por adensamento. Então, duas condições. Tem que estar saturado para poder perder água e tem que ser de um material mole. Nós consideramos como material mole aquele que na sondagem apresenta um índice NSPT, número de golpes na sondagem padrão, menor ou igual a 10. Vocês já viram isso, mas nós vamos fazer uma revisão. Toda obra precisa de fazer sondagem, toda. Fica muito ruim, eu normalmente como perito procuro sempre salvar o engenheiro, porque como eu falei, engenharia não é 2 mais 2, vai dar sempre 4 não. Mas se não fizer sondagem, se não fizer controle tecnológico do concreto, fica difícil de judicialmente atenuar uma pena, uma coisa assim. Nunca menos de 2 furos, mesmo numa casinha. Um furo só não é representativo. Lembrando só das aulas passadas, em geral, para cada 200 metros quadrados em projeção, um furo. Então, uma obrinha de 200 metros quadrados em projeção, independente da altura, 2 furos. Começa com 2. De 200 a 400, que é mais 200, 3. 400 a 600, 4, até 1.200. Depois atenua. De 1.200 para frente, a cada 400 mais 1, depois vai atenuando. Portanto, uma obra de 800 metros quadrados em projeção vai ter de 0 a 200, 2. 200 a 400, 3. De 400 a 600, 4. 600 a 800, 5. E eu adoto uma política de projeto que eu acho que me ajudou demais. Então, você tem um prédio de 800 metros quadrados em projeção, a distribuição do furo normalmente é nos cantos.
geologicamente, é bom interpolar propriedades e nunca extrapolar. Portanto, começa contornando a obra. Depois vai para o meio. Eu considero uma excelente política de projeto se o perfil não for simples ou regular, dividir a obra em áreas proporcionais. E a melhor forma de ser democrata na distribuição de áreas é através da mediatriz. Então, eu tiro uma mediatriz entre esses dois furos, uma mediatriz entre esses dois furos, mediatriz entre esses dois furos, entre esses dois furos. Então, se eu tiver dois furos próximos, tudo bem, é uma zona ou uma região geológica só. Senão eu faço um projeto considerando essas nuances geológicas. A variação e o trabalho é pequeno, mas dá boa precisão. Por exemplo, tubulões com 14 metros aqui, com 16, aqui com 18, aqui com 13, aqui com 14. Não quer dizer que aqui nessa linha cai de 14 para 16, vai acompanhando o mesmo solo. Observação profissional número 4. 5. Um projeto de fundações sem indicação da profundidade que ninguém me ouça, é um chute, ou seja, é no máximo anteprojeto. É no máximo o anteprojeto. Um projeto de fundações que exija que as fundações tenham a mesma profundidade, um projeto de fundações que exija que as fundações tenham a mesma profundidade, é um projeto burro e perigoso. Projeto que exija que as fundações sejam implantadas na mesma profundidade, é um projeto perigosíssimo. Porque dificilmente você vai encontrar uma camada de solo resistente horizontal lá embaixo. Por quê? Continuando, as fundações devem ser implantadas no mesmo terreno e não na mesma profundidade. Portanto, se eu vou ter um prédio aqui, os tubulões, ou as estacas, ou as sapatas, na mesma profundidade, na mesma camada, senão poderá dar um recalque distorcional perigosíssimo. Então, um bom projeto tem que ter profundidade, dizer, olha, você vai encontrar um solo tal. E as fundações acompanham a camada resistente. De uma maneira geral, observação profissional número 6. Título dela, solo resistente, entre aspas, né? Solo resistente. O que é solo resistente? De uma maneira geral, a grosso modo, um solo é considerado resistente
Quando o número de golpes na sondagem SPT, já conhecida de todos, e não se faz obra sem essa sondagem, é maior ou igual a 20. Quer dormir em paz? Implante as suas fundações quando a sondagem indicar 30, 40, 50 golpes, que é o máximo que o SPT consegue medir. Mais de 50 golpes, quebra a ferramenta. É o limite de impenetrabilidade do amostrador, não é do solo. Isso a grosso modo. Existem locais onde se implanta em areia e tal, fundações com 15 golpes. Mas quer um conselho sábio? Implante sua fundação em terreno firme, mais de 20 golpes, 30, 40, 50. Terreno duro. Terreno muito mole, quase lama, 2 golpes. Terreno médio, 10 golpes, ainda assim é suscetível a esse fenômeno, recalque por adensamento. Então, voltamos ao tema principal. Quando é que você vai se preocupar com recalque grave por adensamento? Quando debaixo da sua obra tiver uma camada mole, adensável, saturada ou com água. Olha, ele pode afundar bastante aqui. Metros. Um erro considerado no Brasil médio, essa obra começa a rachar com 5, 6 anos. Desaba, se não cuidar, com 14, 20 anos. Um erro grave, às vezes com 3 anos já está precisando de ser demolida. E o erro grave está aqui. Muito bem. Essa saída de água, eu não sei quantos centímetros meu prédio vai afundar, difícil de calcular isso, impossível. Má execução, execução pouco caprichada, uma execução porca, assim por dizer, deixa muita sujeira na estaca, também não é possível calcular. O recalque elástico pode-se aplicar a lei de Hooke, adaptada para o solo, tem uma estimativa, mas ele nunca é assim, um problema grave. Esse recalque, que é um pouco complicado, precisa ser estimado com uma certa precisão. E quem calculou isso, ou mostrou que é possível estimar esse recalque, quantos centímetros vai afundar, decorem. Recalque por adensamento deve-se a um gênio chamado pai da mecânica dos solos, chamado Terzaghi, um austríaco que foi radicado nos Estados Unidos depois, na época da Segunda Guerra. Ele diz o seguinte, olha, em 1927 ele construiu esse modelo e por isso passou a ser chamado, não só por isso, ele é muito sensível, muito intuitivo. Tudo o que ele falou há 50 anos atrás, que a mecânica dos solos é bem nova. A estrutura nasceu com Galileu lá em 1770, por aí. A mecânica dos solos nasceu em 1925. E o Terzaghi morreu em 1967. Então, esse fulano chamado Terzaghi construiu uma equação que aproximadamente dá esse valor do recalque. É a equação, se tivesse decorado lá no curso de Geotecnia 2, ia ficar bem fácil. 2 traços de fração, 1 logaritmo na base 10. Então, o recalque primário, que de primário não tem nada, porque ele é grave, chamado de recalque por adensamento, só me preocupa, acontece quando a minha obra, debaixo dela, tem uma camada mole.
O que eu faço profissionalmente? Nunca faço fundações em cima dessa camada. Atravesso ela com estacas ou tubulão. A menos que ela esteja em grandes profundidades, como Recife, Santos, etc. Itapema, em Florianópolis, está a 20, 30 metros. E tem uma camada de areia dura, boa, areia compacta. Há uma tendência de fazer sapatas aqui, já sabendo que vai recalcar. Né? Porque às vezes é difícil atravessar isso com estaca. Então há uma pressão para fazer bobagem, fazer fundação rasa aqui. Vai recalcar, porque a camada mole não perdoa, a água sai. Então, ele diz o seguinte, olha, esse recalque é proporcional à espessura da camada mole. É lógico, o recalque não é a aproximação de uma partícula em relação à outra? É. Se eu tenho 2 bilhões de partículas, vai recalcar 2 centímetros. Se eu tiver 4 bilhões de partículas, vai recalcar 4 centímetros. Então, isso é até intuitivo, né, que o tanto que recalca é proporcional à espessura da camada mole adensável. Então, se eu tiver um NSPT brasileiro, esse símbolo 72, significa dizer que esse aqui é o SPT, que é universal, é um padrão, mas no Brasil ele tem 72% de eficiência. Depois eu vou falar com mais detalhes, mas o que é o SPT mesmo? A gente crava um tubo que tem uns 80 centímetros de diâmetro, mas eu cravo só 45, jogo os primeiros 15 fora, considero os 30 últimos centímetros de cravação, padrão. Ali me dá o número de golpes de um pilão que deve cair em queda livre de 75 centímetros de altura e pesa 65 quilos. Só que essa caída de queda livre não é livre, porque tem um cabinho de aço ou uma corda, ele tem que arrastar aquele peso. Então, a energia que ele transmite para o amostrador que está lá embaixo, aqui no Brasil, 72%. Na França, Estados Unidos e Japão, 60%. A nossa sondagem é um pouquinho mais eficiente do que a deles. E etc. Por isso a gente coloca esse símbolo N72, que é a eficiência da sondagem brasileira. Muito bem. Como é que obtém espessura de uma camada mole? Fazendo o quê? Alguém? Sondagem. Então eu mando fazer vários furos. Vamos supor que eu fiz um furo aqui, eu tenho aqui uma espessura H1. Vamos supor 2, 4, 6, 7 metros. E no canto de cada prédio, eu vou ter 2, 4, 5 metros. O rapaz lá do fundo, qual é seu nome? Olhando para a equação do Terzaghi, para onde esse prédio vai tombar? Lado direito. Por quê? Confere o de vermelho. Qual é seu nome? Ricardo. Também vai logo lá esquerdo. E agora? Esquerdo. Porque tem uma camada mais espessa. Há mais vazios para comprimir. Porque a água vai saindo e vai comprimindo os poros, entendeu? Muito bem. Então ele disse, olha, de cara isso é proporcional à espessura da camada que está aí. Muito bom. Se é diretamente proporcional, de 5 para 7, então aqui vai recalcar 7 dividido por 5, 1,2, 20% a mais. Desculpa, 1,4. 40% a mais. Muito bem. Agora ele diz também, ó, depende de que mais?
Alguém pode me dizer? Tipo do solo. O que o tipo do solo vai me falar? No caso aqui não é resistência. Quase que drenagem. Recalque é deformação, deslocamento. Quanto é que ele é deformável, ou seja, compressível? Quando o solo é seco, que eu faço o ensaio, mesmo que não seja seco, mas faço daquele jeitinho lá, deixando a água sair ou não, segurando a água, é o modo de elasticidade. Se eu for comprimir devagarzinho no laboratório para essa água sair, é índice de compressão. É primo primeiro do modo de elasticidade. Então, depende do quanto o solo é compressível. Solo com índice de compressão maior do que 1 não é nada amigável. Bom é um solo que tem índice de compressão 0,8, 0,7. Comprime pouco. Então, vamos decorando a fórmula. 2 traços de fração, um logaritmo na base 10. Espessura comanda. Quanto o solo é compressível? Primo do modo de elasticidade. Só que aqui eu ensaio deixando a água sair para simular o que vai acontecer 20 anos na obra. É lento esse ensaio. Esse ensaio leva 1 semana. Eu vou comprimindo devagar para a água sair. Então, esse ensaio, que a água sai, chama-se ensaio drenado, porque eu deixo a água sair. E aqui embaixo tem 1 mais o índice de vazios inicial, ou é 0. Antes da obra existir, tinha um índice de vazios. Que é uma relação entre peso de partícula sólida, ou volumes de partícula sólida e volume de ar. Quanto de vazio ela tem. Isso, na realidade, é porosidade, mas é próximo. Então, antes de fazer a obra, ele tinha um índice de vazio determinado no ensaio de adensamento. Parece aquele ensaio de tensão-deformação, só que aquele que vocês já viram, o ensaio de adensamento. Eu faço a amostra baixinha para não demorar, e aplico pressão, deixo a água sair, ele vai afundando, vou traçando, vou calculando a deformação dele. Então, índice de compressão e índice de vazios inicial. Agora vem uma outra coisa. De que mais é que depende o tanto que essa amostra vai ceder? Quase, ele já é saturado. Ele já é saturado. Alguém? Oi? Tá, de uma certa forma, sim. Mas isso vai depender do tempo que vai levar, sabe? Para chegar num recalque de 30 centímetros. Quase. O que mais? O que faz isso afundar ou não? Porosidade está ali no índice de vazios. Coesão é resistência. Carregamento. Se eu apertar mais, recalca mais. Então, aqui vem a pressão chamada tensão geostática ou pressão inicial, antes da obra, sigma 0. Tensão geostática ou pressão inicial, sigma I, antes de fazer a obra. Para isso é que vocês aprenderam o que era tal tensão geostática. É a sobrecarga do próprio solo, é o peso que o próprio solo está sobre essa camada mole. Alguém se lembra como é que eu calculo essa sobrecarga? Sigma 0, tensão geostática, é igual? Gama vezes a profundidade, gama H. Quando eu não tenho gama de ensaios, nos livros, nos 2 livros, tanto de fundações como de sondagem, eu tenho correlações com SPT. Você tendo SPT, o tipo de solo, te dá com uma certa precisão, feito em 800 pontos, qual é o valor do gama. Mas quando eu não tenho, qual é o valor do gama que eu adoto? Gama sem adotável.
16 quilonewtons por metro cúbico, ou quanto é que pesa a água? 1.000 quilos por metro cúbico, 1 tonelada por metro cúbico. E o concreto? O solo fica no meio aí. Solo é 1,6, 1,5. Solo compactado, 1,82. Solo fofão, 1,3. Solo cheio d'água é mais pesado, porque no vez de ar, no lugar de ar tem água. Então, 1,6 toneladas por metro cúbico é um valor médio que atende bem. Querendo mais precisão, manda ensaiar. Querendo uma precisão prática razoável, entra nas correlações do capítulo 2, no livro de fundações, ou no capítulo 4, no livro de sondagens. Por exemplo, se eu encontrar essa camada mole a 15 metros, a tensão geostática que entra nessa fórmula vale 15 vezes 16, alguém na máquina, por favor, deve dar 27, 24. Alguém na máquina, rapidinho? 24. 24 toneladas por metro quadrado. Esse X não presta. Muito bem. Aqui na região do Brasil Central, principalmente de Brasília, há mais ou menos 700 milhões de anos atrás, teve a última erupção vulcânica, que empurrou a massa aí, divide inclusive no eixo monumental. A asa norte é o terreno todo dobrado, cheio de quartzito, é um perigo, mais ou menos igual a Águas Claras. Ser debaixo que é o grande problema de fundações, debaixo de uma camada dura, pode ter uma camada mole e perigosa, que você às vezes não consegue sondar. Tem que sair do SPT e usar uma rotativa, às vezes com diamante, né? Porque a única coisa que corta o quartzo é diamante. São blocos soltos numa matriz mole de argila. Foi da última erupção vulcânica. Então, há 700 milhões de anos, a 15 metros, tem uma pressão de 24 toneladas em cada metro quadrado, ou 2,4 quilos por centímetro quadrado. Lembram? Quilo por centímetro quadrado é 10 vezes maior do que tonelada por metro quadrado. Então, 24 toneladas por metro quadrado é 2 quilos, 2,4 quilos por centímetro quadrado. Quilo por centímetro quadrado é 10 vezes maior do que tonelada por metro quadrado e 100 vezes maior do que o KPA, que é o quilonewton por metro quadrado. É 1, 10 e 100. Quem é o maior dessa turma na pressão, porque isso aqui é pressão, não é força, é o quilo por centímetro quadrado. Mais forte do que ele é só o MPa, que é o megapascal, né? Muito bem. Ele diz o seguinte, muito bem, é lógico até o raciocínio do Terzaghi que está 700 milhões de anos aqui, essa pressão, ela já espremeu toda a água que tinha que sair. Porque a água também não sai indefinidamente. Você dá uma apertada, ela sai e para, porque ela tem que andar entre poros e tal, tem uma certa pressão. Me presta aqui essa garrafinha de água. Você tem aqui, por exemplo, um solo saturado. Põe uma pasta de solo com água aqui. Faz um furinho de agulha. Há 700 milhões de anos atrás, houve um movimento tectônico na região. Então, ele apertou aqui, espremeu a água, aumentou a pressão na água, chamada poropressão ou pressão neutra. Aumentou a pressão, nada nesse mundo anda de graça. Então, alguém tem que empurrar, é a pressão. O último movimento, pressionou e começa a espirrar. E para. Porque chega num ponto que, para continuar empurrando, precisava de mais pressão, porque ela tem atrito entre as partículas e tal. Né? É a tal permeabilidade. Se o furinho for fino, demora, mas para. Aí, depois de 700 milhões de anos, vem um tal de Dicran, faz um prédio. Aperta um pouquinho. Aí começa a recalcar de novo e para.
Só que, às vezes, quando para, já caiu o prédio de cima, né? Porque recalca muito. Entenderam? Então, o Terzaghi, sentindo isso, porque ele era, além de muito bom técnico, ele era intuitivo, ele disse, olha, depende do acréscimo. Lembram? Letra grega na engenharia, geralmente é acréscimo, temperatura, umidade e de pressão também. Depende do acréscimo de pressões. Então, o seu prédio que você está construindo aqui, lembra do tal bulbo de pressão, que é um acréscimo de tensões e profundidade? Gera um acréscimo de tensões aqui em cima, olha. Porque alguém fez uma obra lá. Então, tem um deltinha aqui em cima. Isso, então, é relativo, depende do quanto eu acrescento, divide-se por sigma zero normalmente. Está aí a equação do Terzaghi. Qual é o seu nome? Priscila, olhando para mim. Recalque por adensamento deve-se a Terzaghi. Qual a equação? É igual a, sem ler. Sem ler. Daqui 2 minutos. Decora. Muito bom. Olhando para a equação do Terzaghi, quando é que eu não vou ter recalque? Quando é que esse recalque é zero? Não é o caso. Vamos supor que tivesse camada mole. Mas quando é que é? Quando o delta não tiver obra, porque isso aqui é obra. Depois que eu fiz a obra, deu uma pressãozinha grande aqui, foi diminuindo, o tubo de pressão chega no Japão, zero. Então, quando não tem obra, eu não tenho acréscimo de tensões. Logaritmo na base 10 de 1 é zero. Então, dependente se tem camada mole, não está? Não, há 700 milhões de anos está aí. Só se for um solo, não for pré-adensado, não foi adensado antes, há 700 milhões, for um solo normalmente adensado. Aí ele pode estar afundando sozinho ainda, mas para. Lembra da água? Ela para de sair, porque ela não anda sozinha. A água que está aqui para andar 7 metros, ou ela vai aqui para cima, se tiver por onde sair, se for mais permeável que a areia, ela sai para cima. Se for rocha, ela não consegue sair para baixo. Então ela vai andar 7 metros, leva uns 20 anos. 20 anos perdendo água, afundando. Tá certo? Então, dependente disso aqui, não tem pressão. Ela já perdeu toda a água que tinha que perder. A não ser que seja uma zebra. Solo muito novo, ainda está perdendo água. Então, adota-se como princípio técnico para paralisar uma sondagem, uma profundidade, porque eu não preciso fazer uma sondagem até o Japão, com medo de ter uma camada mole aqui. Né? Puxa, até onde é que eu tenho que conhecer o solo para ter recalque, aquele da observação profissional número 1. Só que a estrutura suporta, recalque pequenininho. Estabelece o seguinte, tecnicamente, quando o acréscimo colocado pela obra for menor ou igual a 10% da pressão que o solo vem suportando, é de se supor que, com 10% da carga que ela suporta há tantos mil anos, o recalque vai ser desprezível. Então, à medida que eu aprofundo, o que aumenta? Alguém? Vou afundando, o que vai aumentando? Em termos de tensão? Geostática. É o gama H, vai ficando grande. À medida que eu aumento, o que diminui? O delta.
Isso vai diminuir até o Japão. Se eu colocar a fundação aqui com 5 quilos por centímetro quadrado de pressão, logo aqui é 4, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 0,8, tal, 0,5, vai sumindo. Então, quanto mais fundo, até melhor. Porque isso cresce, isso fica pequeno. Chega logo nisso. Quando é raso, isso aqui é maior do que 10%. Não pode parar, porque se tiver uma camada mole, vai dar recalque. E por que 10% é um número mais ou menos aceitável? Porque se eu colocar ali, olha, log na base 10 de sigma 0 mais 0,1 de sigma 0 sobre sigma 0, log de 1,1 na base 10 é 0,04. Então, tolera-se. Log, isso aqui tudo, independente disso, multiplicado por 0,04, vai dar um recalque. Como eu disse, toda edificação, túnel, etc., qualquer coisa, costuma, se não for obra especial, suportar bem. Se for especial, calcula. Chama o calculista, fala, olha, vou ter um recalque aqui, né, que é 0,04, mas é ruim. Será que esse túnel seu não vai rachar no meio? Que vai dar um recalque aqui de 3 centímetros, igual aquele de São Paulo. Aqui vai dar um recalque de 12, ele vai quebrar. Muito bem. Alguém conseguiu entender isso daí? Mais meio ponto na próxima prova, menos o Afonso, porque ele já ganhou o meio dele. Por que aqui eu vou fazer uma sondagem, vai afundando. Quanto mais eu afundo, maior o sigma 0, menor o delta. Por que esse limite de 0,10 é considerado sensato e razoável? Alguém? Agora, matematicamente, eu estou fazendo laudo pericial, eu tenho que provar para o juiz. Eu sou assistente de perito de juiz. Matematicamente, por que esse 0,1, como você bem falou, não dá problema. Você passou a vida inteira carregando 10 sacos de cimento. Botar mais um, você costuma não morrer por causa disso. Mas por quê? Espera aí, doutor, prova. Alguém? Vamos lá, Afonso. 10. Que é 10%. Mas quando você calcular o logaritmo, vai dar menos de 4%, vai dar 0,04. Entendeu? Porque quando você botar aqui 0,1, simplifica, dá logaritmo na base 10 de 1,1. Que é 0,0, não sei o que lá, não dá problema. A menos que tenha muito solo ruim demais ou obra complicada. Essas obras do Niemeyer, você tem que calcular tudo, porque não é obra simples. Doutora, olhando para mim, questão de prova, é lógico. A espessura... Tá, só tá, tudo bem. Esse log na base 10. Mais a tensão do solo, desde a tensão do solo. Mais... Que tensão é essa? Como é que ela chama? Tensão zero. Qual é o nome dela? Geostática. O que ela é? Que tensão é essa? Psss. Por que ela existe? Por que ela aparece? É o peso próprio do solo, é sobrecarga, é o peso do solo. Aquela camadinha fraca lá está aguentando o solo e o prédio, que às vezes é maior do que o prédio. Entendeu?
Muito bem. Mais 2 minutos. Tá bom, 3. Muito bom. Então, a gente tem esse tal recalque que é possível estimar pela fórmula do Terzagh. E é uma fórmula simples, tem 2 traços de fração e um logaritmo. Bastante simples, né? Para saber desse índice e esse daqui, eu tenho que ir lá na camada mole, tirar 3 amostrinhas. Normalmente eu tiro uma deformada aqui em cima, não pode ser amostra em saco, ela tem que ser inteirinha, deformada, que já é um problema. Aí eu faço 3 ensaios, acho 3 valores do índice de compressão, do índice de vazio, e faço uma média e trabalho aqui. Ah, sim. Isso possivelmente você viu em Geotecnia 2, mas é uma tabela simplíssima. Entrando com a profundidade e a distância do ponto, ele vai te dando essa formulação. É muito simples. Essa é a mais simples dessa, e é uma das poucas utilizações da teoria da elasticidade que funciona bem. Porque só lembram, elástico, é e não é, é só um pouquinho ali, 10% da tensão de tudo é elástico, depois não funciona, mas aqui quebra bem um galho. Qualquer tabelinha tem. Não é qualquer livro tem. Pois não. No caso de obra sobre aterro, eu vou considerar o peso do aterro como delta. Tudo. Como o peso do aterro. Normalmente, se o aterro for novo, ele entra como se fosse obra, ΔT, e não como esse daqui. Porque a tensão geostática é a que está comprimida há muito tempo. Quando você coloca um aterro, o solo sente, quer dizer, o solo não sabe que você está fazendo um prédio, ele só sabe que você tem um acréscimo aqui. Então, é aterro, caminhão, parará, sei lá o quê, é o delta. Alguma outra dúvida? Muito bem. Pior do que esse ainda, mas antes, vou falar num que quase não acontece no Brasil. Depois de tudo isso, tem um tal de recalque secundário. Graças a Deus, no Brasil, ele não é um problema. A modelagem matemática, ou seja, o cálculo dele, é pouco precisa, pouco calculado. Mas nas regiões complexas já tem estudos e tal que dá esse valor com uma certa aproximação. Chama-se recalque secundário. Ele já não é tão agressivo quanto o recalque por adensamento. Muito bem. Aí vem um outro pior do que todos eles, que habita ou transita a região brasileira e o mundo quase todo, de solos vermelhos, porosos, colapsíveis. É rápido e violento. Me lembro bem que eu estava estudando uma quadra aqui próxima, de 11 prédios, de luxo. Eu fiz uma estimativa do tempo que é possível fazer, não através dessa curva, mas uma outra curva diferente dessa, porque isso aqui me diz o seguinte, olha, é o recalque total, ou seja, ele vai parar com esse recalque que está calculado aqui, por exemplo, 15 centímetros. Agora, quanto tempo ele vai levar, é possível estimar a porcentagem de recalque, a gente faz uma curvinha. Interessante que as previsões que eu fazia lá, me diziam, olha, você tem aí mais ou menos 1 ano para reforçar, até que o recalque diferencial não seja suficiente para danificar o prédio. Impressionante, com 2, 3 meses depois o prédio já estava rachando. Não esperava os tais 1 ano previsto. Por quê? Porque esse solo colapsível, quando satura, ele perde muita resistência. E se por acaso
tiver vazamento de rede de esgoto, nós não sabíamos bem naquela época, isso fazem 20 anos, se bem que o último reforcei o ano passado. Quando o pH da água servida, de sabão, etc., que vem aqui no esgoto, ele dissolve mais ainda a estrutura do solo e ele vem para baixo. Então, existe um recalque por colapso, que é possível estimar também o valor. Eu tiro uma amostrinha, faço o mesmo ensaio de adensamento. Só que dessa vez eu faço ele seco. Depois encho d'água, saturo. E vejo quanto é que ele abate por efeito de colapso. Então, pode-se observar através dessa curva típica, que ele é mais vertical, ou seja, afunda muito mais rápido com o tempo do que os outros. Esses solos, vermelhos ou amarelos, que cobrem boa parte do Brasil, chamam-se solos colapsíveis, cujo índice de colapso é obtido fazendo um ensaio, molhando, primeiro seco, depois molhando cada amostra. Eu sei quanto é que ele vai perder. Agora eu queria perguntar uma coisa. Por que que esses solos brasileiros são roxos ou vermelhinhos? Por que que o nosso solo é roxo ou vermelho? Origem do solo, rocha e solo. Porque, por causa do teor de ferro. Tem muito ferro, esse ferro oxida. E nós já tivemos debaixo do mar, nós tivemos ligado à Europa por muitos milhões de anos, à África, desculpa. Então essa água tirou a parte de sais que são solúveis e deixou muito ferro. Esse ferro, então, ligou uma partícula na outra e enferrujou, dá a cor vermelhinha para o nosso solo. Lá de Geotecnia 1, botando o microscópio eletrônico, chegando a tamanho de átomos, lembram-se, o solo é constituído, às vezes, de um tetraedro de sílica e com núcleo, são sílica parece uma bolinha, 4 bolinhas de sinuca, né? Empilha elas, e no meiozinho lá, a sílica tem carga negativa e o íon aqui dentro, que é o ferro, costuma ter carga positiva. Ou seja, o solo é como se fosse um pó de ímã. Só que o núcleo central que segura é ferro. Quando é ferro, enferruja, dá o solo vermelho, que é chamado de laterita. Quando o elemento, o íon lá dentro é alumínio, dá o solo amarelo. E o pior é que o solo cor-de-rosa na região central do Brasil colapsa mais rápido do que os outros. Ou seja, encheu d'água, ele perde essa ligação. Ele destrói a ligação. E mais, perde a sucção, que é uma força muito grande. Na próxima aula eu vou trazer 2 vidrinhos para você sentir que a sucção, quando eu tenho um solo que tinha água e ele seca, que fica com um pouquinho de água, dá uma força enorme de atração entre as peças. Chama-se sucção. Se eu molhar esse solo, ele perde resistência por sucção e quebra o cimento. Quando o cimento é muito durinho, que é aquele solo roxo, ótimo para compactação, pode ficar dentro da água. Se o índice de resistência for maior do que 20, não vai ter nem recalque por adensamento e nem recalque por colapso. Solo duro não tem mais para onde afundar. Entenderam? Então, temos esse fenômeno chamado solo colapsível, que dá muito problema nas obras do Brasil e de grande parte do mundo inteiro. Sempre tem um solo colapsível que dá esse problema. Então, vamos repassar o que a gente viu hoje. Nós temos recalque imediato.
Quais são os 3 componentes do recalque imediato? Quanto tempo normalmente? Isso é muito a grosso modo. Não acredite nisso piamente. 3 a 10 dias ele assenta, né? Olha, gente, aqui em Águas Claras tinha um prédio de 23 andares que fizeram estaca escavada com lama bentonite, que é um processo de estabilizar o furo. Aliás, é o segundo caso bastante pesado que eu já tive, que me assustou demais. Então, esse prédio foi feito a parte central em estacas e não sabemos, porque não foi eu que executei. Eu vou botar um giz claro já já. Esses estacões com lama bentonítica tinha deixado 50 centímetros de solo fofo embaixo. O prédio quebrou para dentro, quebrou toda a escada, a caixa d'água, até ele desceu 50 centímetros. Só não tombou porque foi no centro do prédio, foi uma sorte. Então, esse problema de se deixar a sujeira que comprime aqui, às vezes leva um certo tempo. Ele resiste, por quê? Porque quando começa a ceder, ele distribui cargas para os outros. Esses outros depois também não aguentam o acréscimo, volta a carga para aqui. É um processo, quando tem muitas fundações, às vezes o recalque imediato demora um pouquinho mais. Mas se for uma peça só, no máximo 10 dias está comprimindo e desabando. Tem um outro supermercado que os senhores conhecem. Eu queria levar os alunos lá, mas o proprietário não deixou. Né? Porque às vezes podia vazar, né? Aqui na 14 tem um caso lindíssimo, sabe? Eu sempre entrava no subsolo da garagem para ver o recalque assim, de 1 palmo e pouco em todos os pilares. Como a luz lá é horizontal, o piso ficava todo assim. Eu sei que esse prédio ficou 20 anos sem reforçar, porque o recalque não era distorcional. O prédio afundou por igual. 1 palmo na garagem, aqui na 114. Até que um dia, uma aluna, apesar de que eu disse, olha, eu vou levar vocês para ver um paciente, está à morte, a família pode estar lá, não fala nada, fica de bico calado, né? Uma aluna viu aquilo lá e apavorou, estava na hora do almoço, o pessoal chegando na garagem, doutor, o prédio vai cair? Pronto. Foi o suficiente para muita gente mudar. Eu falei, não tem trinca, não tem nada. Começou a soltar uns azulejos 5 anos depois. Mas o síndico falou, olha, desculpa, mas eu não posso permitir mais essa visita, né? Muito bem, teve um supermercado aqui, que o senhor sabe, que foi demolido. E quis processar o pessoal de fundações por lucro cessante. Porque entrou lama na tal hélice contínua, seccionou a estaca. O recalque foi imediato. A parede começou a entortar, não teve jeito. Muito bem, então quiseram processar o engenheiro ou a firma por lucros cessantes de R$500 mil por dia. Por sorte, a ação judicial acabou em pizza. Muito bem, pois não. Em geral, quando é por recalque imediato, por sujeira e tal, em 10 dias no máximo comprime, porque o solo não é tão duro, então ele vai comprimindo, a obra vai rachando até romper. A 10 dias. Pode levar 50, pode ser num dia só, mas o erro tem que ser muito grave. Esse tempo é contado a partir do carregamento total da habitação? Pois é, às vezes, como foi o caso daquele prédio, desse supermercado e do aeroporto de Brasília, lá no aeroporto de Brasília tem uma ponte de aço para avião. Fizeram a pista 12 graus, a nova pista, e passa ali de baixo uma pista que vai lá para a base aérea e tal. Fizeram uma ponte de aço. Fizeram lá não sei quantos tubulões e tal, com lama bentonítica, tubulãozão, para pegar essa ponte, porque era avião,
e a carga de cada um era 140 toneladas. Me chamaram para fazer prova de carga. Prova de carga significa dizer o seguinte: você faz uma fundação e faz prova dos 9. Se ela está para suportar 140 toneladas, ela só pode romper com o dobro ou o triplo. Então, eu levei macacos hidráulicos para 500 toneladas. Com 35 toneladas, o meu engenheiro me telefonou: professor, o equipamento está maluco, tem um erro aqui, ele não para de descer, o equipamento está girando. Aí eu fui lá, falei, examinei, tudo estava tudo legal. Rompeu com 35 toneladas. O que a construtora fez, com muito, quer dizer, ela foi muito correta, fez o dobro de estacas. Entendeu? O que era previsto para 70, considerou só 35, está lá funcionando muito bem. Né? Não foi nenhuma catástrofe, não morreu ninguém, mas se pegou a tempo. Quer dizer, uma fiscalização. Hoje é obrigado a fazer prova de carga. Para cada 100 peças tem que fazer uma. Mas naquela época não, mas o engenheiro era um aluno, aliás, um aluno meu, muito bom. Ele falou: vamos fazer uma prova de carga, que isso é uma obra de muita responsabilidade. Tá? E quando uma falha, também a gente não condena a obra. Faz duas. Falhou as duas, faz 4, aí não tem jeito. Entendeu? Muito bem. Então nós vimos recalque imediato. Vimos o que é recalque por adensamento, que é ruim a beça. Quando é que acontece recalque por adensamento? 2 condições. Solo mole, presença de água. Solo duro, gente, pode ficar debaixo da água, não tem problema nenhum. Entendeu? Limpou bem, concreta, acabou o seu problema. Tem um módulo da cidade alto, não tem recalque imediato, tem nada, é solo, é duro, acabou. E quem é que foi que calculou, que mostrou essa equação para nós? Como é que chama o rapaz? Terzag. Você lembra de alguma coisa dessa fórmula ou não decorou ainda? Está aqui o seu salvaguarda. Me diz, recalque por adensamento é igual? Não, começa pelo menos. Espessura. O que mais? Decorem. Se decorar, fica fácil. Vocês estudaram isso, fizeram ensaio. Era um negócio que é considerado um terror na engenharia, né? Fazer teoria, prova de... Porque não se sabe bem o que é isso. É muito simples. Espessura da camada, o quanto o solo é compressível. Se estiver no valor próximo de 1, está legal. Menos de 1, melhor ainda. 2, já dobra. A pressão inicial, que é o gama gás, fácil. Né? Não tendo gama, 1,6 é um valor bom. A 20 metros de profundidade, eu teria 32 toneladas por metro quadrado. O deltinha entra numa tabela facílimo, calcula o acréscimo de pressões. Acabou. Não é? Muito bem. E estudamos, finalmente, apesar de que existe alguns casos, o secundário, que pode ser grande, mas geralmente não é, quando a base de solo tem uma formação orgânica, é um solo de cadeias e moléculas longas, difícil de modelar matematicamente. Se eu quiser saber quanto é que vai afundar, difícil. E, por sorte, é um tumor que não é epidêmico, acontece quase nada no Brasil, entendeu? Se vier, sei lá, aí a gente vai ter que correr atrás de uma modelagem real. Criar uma equação, para a gente saber, antes de fazer a obra, falar: olha, o seu prédio vai recalcar aqui 4 centímetros, ali vai recalcar, chama o calculista. Ele vai suportar esse diferencial, que é o tema da próxima aula. Muito bem. E, por fim, o tal recalque por colapso, que o solo, ele sofre uma pressão chamada de sucção. Quanto mais seco, não sei se já tiveram essa experiência, armazenou vidros encostados um no outro. Se não tirar com o tempo, se umedecer, você não descola o vidro, ele quebra. Faz sucção. É como se fosse uma Por que você põe uma agulha na água, ela fica em cima? Porque cria uma espécie de uma rede elástica ali. Aquela diferença entre ar e água cria uma tensão superficial que segura a agulha. Quando você coloca um tubinho
Dentro da água, a água não sobe? Porque ela sobe na parede que gera um diferencial de pressão. Quanto mais fino o tubo, mais ela sobe. Porque a força para puxar é igual ao peso dela. O tubo grosso é pesadão, não tem força suficiente. Daí, para finalizar, observação profissional número 6. Não esqueçam disso, jamais. 7. Na próxima aula estamos combinados? Fórmula do Terzaghi na ponta da língua. Não precisa anotar isso. Num vidro limpo e liso, a água sobe fazendo um menisco por questões de pressão. Esse menisco tem uma força de ascensão assim, que na realidade gera duas componentes, uma horizontal e uma vertical. A horizontal tende a fechar o tubo e a vertical puxa a água. Enquanto o peso dessa água for menor do que essa tensão de capilaridade, a água vai subindo. Portanto, em solos de poros pequenos, a água sobe 2, 3 metros, 4. Tal fenômeno de exudação muito comum em casa, térreo ou em garagem. Chega a mofar da bolha até 2 metros de altura. É um problema, não tem cura. Dá ácaros, fungos, etc. Por sucção. Por que o matar-borrão puxa a tinta? Porque o poro dele é pequenininho, dá aquele efeito, se ele puxa a tinta, faz sucção. Então, o lençol freático que vem, ela sobe na parede, e é um problemão. Dá bolha na tinta, puxa, mas o pintor usou tinta vagabunda. Não. É o efeito chamado exudação. Chega a subir 2 metros. Uma trinca de prédio fininha, de fachada, entra muito mais água no apartamento e mofa o armário, dá uma confusão. Não esqueça, você não sai dessa obra nunca. Todo dia uma reclamação de morador. Todo dia eu vou fazer uma vistoria, está lá, problema de, eu estou com alergia porque mofou e tal. Uma trinca fina, para efeito de água, é muito, porque ela puxa mais água do que uma grossa. Chove, ela puxa por sucção. Vai lá no armário embutido da madame. E brigar com madame, quem conhece aquele samba, né, é um terror. Muito bem. Então, se você tem lençol freático próximo da sua obra, com 3 ou 4 metros de profundidade, cuidado, a água de uma sondagem no período seco para o úmido pode subir de chuva 2, 3, 4 metros. Então, fazendo a sondagem na época seca é perigoso, porque quando chove ele pode subir mais. Mas na chuva, se a água tiver 3, 4 metros, evite um problema terrível e sem cura, que é exudação. Chega a água, ela ataca os coloides do rejunte, chega a dar um visgo na cerâmica. Parece um mel. Ele está dissolvendo os coloidezinhos do rejunte, você perde o piso, não tem muita solução. Granito, não sei o que lá, começa a ficar molhado. Interessante, você lava ou não lava, você vê que ele está úmido nas bordas, porque, apesar de tudo, o granito é poroso, ele puxa a água. E quanto mais poroso, maior é a força de sucção. Portanto, quer saber de uma coisa? Você está perto de água, eu vou fazer uma garagem na sua casa, resolve um problema na sua vida, faça um colchão drenante. O colchão drenante é feito com brita,
e, além de tudo, geotéxtil. Como é que deve se fazer o colchão drenante? Faz uma compactação no terreno. Aqui está o lençol freático, só esperando você entregar a obra para mofar ela. Muito bem. Faz uma compactaçãozinha no terreno, coloca aqui um geotéxtil, tipo bidim, etc., normalmente de 3 ou 4 milímetros. Então, depois do solo compactadinho, entra uma manta de geotéxtil, qualquer um deles. Se alguém te disser, porque o geotéxtil é uma manta não trançada, ela repele a água por questões eletrostáticas, entendeu? Desculpa, a água passa. As partículas de argila fininha não passam por ele. Vai passar sim, vai entupir um dia, mas ele retarda o entupimento. Entendeu? Ele ajuda a drenar e retarda o entupimento. Então, uma manta de geotéxtil. Aqui em cima, uma camada de brita de 10 a 15 centímetros. Por que brita? Alguém? E se tiver poros grandes, o que acontece? Não sobe. Então, ela não vai dar problema nem na parede e nem no piso. Tem casos, já tentei bombear para rebaixar o lençol em casas de piso de mármore, de Carrara, etc. Trocar o papel de parede, não sei, da Grécia, umas 10 vezes. Bombeamos para rebaixar o lençol freático, injetamos silicone, não teve jeito. Foi preciso quebrar todo o piso da senhora lá, mármore e tal, para refazer tudo. Não teve saída. Alguns casos, às vezes, dá. Por exemplo, não é certo e nunca garanta. Se está subindo água por aqui, faz um furinho a cada 10 centímetros com a broca de vidia de 30 ou de 20, injeta silicone, não à base da água, o silicone é à base de solvente líquido, que o silicone é hidrorrepelente. Então, se a água vem, ele segura. Mas não tem solução definitiva. Não me esqueça na próxima aula que eu vou falar em como consertar a trinca. Aquele negócio de grampar a trinca também não funciona, tá? Também não prometa que vai resolver, não. Tem que ser 2 telas. Próxima aula eu falo nisso. Mas vamos lá. Então, colchão drenante de brita, um plástico de 400 micro aqui em cima, porque você vai concretar para não entupir o dreno. Normalmente 400 ou 600, aquele pretinho mais grosso para não rasgar. E aqui, se possível, canaletas fazendo debaixo de sua obra a famosa costela de peixe. Se não tem para onde sair, bombeia com bomba, com relé automático. Então ela cai aqui também com brita, também envelopado com geotéxtil. Não precisa misturar areia, porque o geotéxtil já faz esse trabalho. Porque normalmente a gente colocaria uma barreira de areia para segurar partículas finas que estão subindo com a água. Ela vai em top, aí acabou o dreno. Então, se a sua obra, se o perfil do terreno indica uma queda para cá, ou se o seu vizinho é mais alto que vai trazer água para a sua residência, faça um sistema de coleta em costela de peixe, trazendo toda a água para fora. Professor, essas canadas que você falou aí, pode ser que de sol, né? Se você quiser colocar o cananete da Tigre, que é um tubo furado em cima, a água entra e cai, pode ser, não tem problema. Conduz mais rápido, porque quanto mais rápido você tira a água, melhor. A água a gente não combate por dentro. Existem muitos produtos hoje que você pode tentar tirar por dentro. A água a gente combate por fora. Nunca caia na bobagem de garantir para o seu cliente, não, isso vai resolver. 90%. Eu chego até 90%, 10% ninguém percebe, entendeu? Às vezes a parede está fria. Você compra aquele medidor de temperatura laser, você vai ver que ali a parede está mais fria. Eu trago na próxima aula.
Muito bem. Você vai evitar um problemão. E mais, dose isso aqui com hidrofugante, tipo Sica 1. Porque o que passar aqui, ele vai subir no concreto, mas o hidrofugante segura. Entendeu? Se você ainda tem dúvida, as primeiras camadinhas de tijolo, hidrofugante. Para a água não entrar lá. O custo da obra fica caro demais, pessoal. Fica. Olha, o que isso traz de aborrecimento. Grandes empresas, não, esse conhecimento é profissional. Olha, tem gente que fica escravo 20 anos de uma obra, todo dia uma chateação, é processo, vai lá, remenda, não funciona, até não é má vontade, não, é falta. Eu acho que está aí o pecado das universidades, inclusive lá na UNB, tem excelentes professores, muito teóricos, mas não diz essas pequenas coisas, como arrematar uma trinca para ela funcionar. E não cair na bobagem de querer garantir 100%. Aqui, se mofar ou der visgo no piso, dificílimo consertar isso daí. Você pode tentar, pode fazer valetas drenantes, né? For um valetão de 2 metros de profundidade, interceptando o fluxo de água, vazamento de piscina, não sei o que lá, envelopa com geoteste, 2 metros de profundidade, põe o tubinho, ou pega um tubo de PVC de 150, serra a metade, embaixo vira uma calha, em cima a água entra e vai embora. Não precisa, porque a brita transporta muito bem a água, mas o cananete ou o tubo cerrado acelera. Alguma dúvida? Eu disse, não prometa que vai resolver 100%, tá bom? 100% é antes. Nada de remediar, né? É prevenir. Muito bem, então até quinta-feira. Muito obrigado pela presença.